Vamos ver se ela me aceita aqui. Alô, Vete! Vete, não estou te escutando. Deixa eu ver. Alô? Tá mais ou menos. Acho que é Agora eu tô melhor. te escutando. Pode ser Deixa assim. sem. Que óculos Aí, maravilhoso! olha, Adoro! tomei Adoro banho, óculos. Tomou banho pra live? perfuminho, tudo. Muito bem, muito bem. Afinal de Isabela, contas, né? é claro, que bom. Obrigado pela presença. Estou muito feliz de te receber. Também. Eu gosto muito de você. A gente já foi muito feliz em alguns projetos que fizemos por aí, Casa Cor e tal. E admiro demais seu trabalho. Te falo com Obrigada, muita Dudu. sinceridade que é dos trabalhos que mais me inspira, assim, que eu tenho mais prazer de acompanhar, porque é um trabalho diferente mesmo do que a gente está acostumado a ver. Nós vamos falar disso, vamos buscar suas referências aí, né? Beleza. Isabela, eu estava conversando mais cedo com o Carlos do IEFA e com o João, e surgiu lá um questionamento. É VET ou é VEC? É Vete. É Igual o VET, eu Gucci, estava que eu certo. Ótimo aqui. Então pronto. Ah, muito O boteco bem, está muito bem. formado. A maior saudade dos botecos, né? Afinal de contas, né? Nós estamos impedidos, né? E estamos na cidade dos botecos, É. né? Em breve a gente volta. Ô, Vete, depois de um dia turbulento no nosso país hoje, Estou bem apreensiva, pois é, bastante que preocupada com tudo, com esse momento povo. muito, muito complexo, único na nossa vida, né? Conta um pouquinho como está a sua rotina e quais são suas reflexões nesse momento. Ué, Dudu, eu tô como, né, as pessoas que podem, né? Eu sou uma pessoa que posso ficar em casa, né? Tem esse privilégio, né? Eu sou uma pessoa que tem esse privilégio. Então, eu estou em casa, como é recomendação, né? E desarticulamos, desmobilizamos todo mundo do escritório, está todo mundo trabalhando remoto, a gente tem trabalhado. Eu sou uma pessoa que gosto de sair, ir para o escritório, né? Caminhar pela cidade, ir até lá, trabalhar, interagir com as pessoas, ver as coisas, ir nos lugares. Então, eu estou bastante angustiada com tudo isso. Não é fácil mesmo, mas é o necessário, né? É, É uma situação emergencial muito séria, e acho que as pessoas têm que levar isso a sério, né? Assim, é muito angustiante você pensar no todo o contexto social que a gente tem, e isso não ser tão respeitado, levado com assim, a gravidade que tem que ser levado, né? Então, eu estou bem, claro, né, eu sou de uma classe social que pode ficar em casa. Então, eu estou ficando, que é a minha parte, né? Estou tentando fazer o que eu posso. Mas não é uma situação amena de jeito nenhum. A gente tem aproveitado para estudar, fazer alguns projetos que às vezes você estava engavetado ali, né? Não muito com muito tempo, mas não é uma felicidade, não é o momento de uma produção que você fala, estou produzindo. Não estou, estou com a devida gravidade que a situação demanda, é, né? tá certo. Acho que estamos todos nessa, né? A gente fica muito tenso, muito triste com tudo isso e tentar fazer a É. nossa parte, né? Olha, gente, Isabela Vetti é uma arquiteta múltipla, talvez, porque passa pela fotografia, é professora da Faculdade de Arquitetura, é designer de imobiliário e de objetos, é museógrafa e tem tanto trabalho espetacular na cidade, não é isso, Isabela? Nós estamos falando, talvez, eu enxergo um pouco da característica do seu trabalho como um projeto carregado de detalhe, carregado de história, com muitas referências e até mesmo um pouquinho de nostalgia. O que você me É. diz sobre isso?
Na verdade, assim, eu acho que eu descobri, né, quando eu me formei, assim, porque eu sempre quis ser arquiteta, desde os 12 anos de idade. Eu falo, quer ser arquiteta, quer ser arquiteta. Então, assim, eu não me vejo de uma outra forma, que não sendo arquiteta, né? Mas, ao mesmo tempo, me atrai muito a multidisciplinaridade, né? Então, assim, é uma busca constante de outras referências, né? Outras coisas na vida que não seja só arquitetura. Mas, assim, a formação é muito forte, né, na área da arquitetura, que é o que me representa, é o que eu sou. Eu tive sorte, assim, né, Dudu, que logo que eu formei, eu fiquei um pouco perdida, mas, assim, eu caí de cara no escritório do Carico, né, Oh, que e beleza. descobri o mundo encantado Sorte. do design de interiores, né, e eu me identifiquei com isso, né, então eu falo que é uma sorte porque, primeiro que o Carico é uma pessoa muito especial, que foi um grande amigo, né, e é uma pessoa que eu sempre amei muito, gostei muito e sempre admirei muito, e a gente tinha uma relação muito boa, muito próxima, né? E aí, lá, assim, eu descobri mesmo, assim, foi uma sorte da vida, aquelas coisas que acontecem, porque assim, eu poderia bater minha cabeça, né? Falar, vou fazer outras coisas, mas eu me encaixei naquilo. E aí eu comecei a realmente me interessar por esse campo da arquitetura de interiores. E aí, dentro da arquitetura de interiores, eu fui descobrindo outras coisas, né? Outras atuações, porque às vezes a pessoa acha a arquitetura de interiores é relacionado mais aos interiores residenciais, né? Mas não é, você tem outras coisas, né? Você tem esse trabalho que eu faço de expografia, por exemplo, que é arquitetura de interiores, é um pouco relacionado com cenografia também, né? Enfim, tem muitos caminhos, né? O próprio design comercial, né? A coisa dos móveis. Então, assim, eu fui dentro desse nicho, eu fui me descobrindo, mas eu tive sorte de começar cedo, assim, né? E aí foi. Eu realmente eu acho que eu posso me dizer uma arquiteta de interiores, mesmo, eu me considero, né? Excelente. O João tá lembrando aqui, João Grilo, que você é uma designer premiada de cerâmica de revestimentos, né? Tem isso ainda, Ainda tem isso. Passou ainda batido tem. aqui. Isso tudo, olha lá, Casa Cor, que me provocou, o João, né, que me chamou, me provocou para fazer um espaço no Casa Cor que a gente pudesse fazer uma cerâmica, desenhar uma cerâmica. Acabou que a gente inscreveu no Museu da Casa Brasileira e ganhou o primeiro lugar em revestimento cerâmico, em 2005. Foi a Casa Cor lá do Hum, Alphaville. muito bom, muito bom. Ô, Isabela, se a gente for falar das suas referências, eu posso falar que você é uma cinéfila? Ah, total, né? Conta aí como é que é o cinema na sua vida e como é que isso vai parar nas suas referências Não, quando você vai eu, eu, projetar. é engraçado porque a gente eu dou aula lá na UNA, né, no Centro Universitário UNA. E tem desde 2007, já tem bastante tempo, né? E uma das coisas que todos os alunos, assim, que ficam muito angustiados, né, assim, como é que começa a fazer um projeto, né? E quais são as referências que você tem, né? Isso é uma pergunta recorrente, assim, né? E eu acho que cada um tem a sua bagagem, né? Assim, acho que não existe pessoas não formadas. Você tem que entender a sua formação, entender de onde vem aquelas referências que você tem, né? Tudo é cultura, né, gente? Tudo é parte de um caldo cultural. É E eu, verdade. particularmente, muito cedo, assim, eu tive uma oportunidade, quando era muito jovem, eu comecei a andar com pessoas mais velhas, por uma série de motivos, e eu comecei a frequentar um negócio que tem em Belo Horizonte, que chama Centro de Estudos Cinematográficos, SEC. E aí eu tinha uns amigos fabulosos, o Alcino Leite, o Cássio Starling, e a gente tinha aula de cinema, assim, era aquele tipo cinéfilo mesmo, tipo, filme alemão do Fassbinder com legenda em espanhol. E a gente assistia todos, né? Lá no Humberto Mauro, né? Então era assim, eu era muito nova, eu nem estava na faculdade ainda, e isso foi uma formação que eu acho super importante até hoje na minha vida. O cinema é uma referência muito grande na constituição assim
de referências de cenário, de materialidades, de climas, né? Então, acho que são coisas importantes que a gente tem, assim, às vezes as pessoas têm referência à música, né? Outros têm referência, sei lá, à literatura, né? Cada um vai buscando um pouco das referências na criação, o que que aquilo te impulsiona para frente, né? É Que era verdade. maravilhoso. Eu vou colocar aqui umas imagens, por exemplo, num clássico, né? Um clássico com. A Maria, minha prima, está aqui me assistindo. Isso aí é uma história super pessoal, assim, porque eu ia, minha tia querida, minha tia Clélia, morava em cima do Paládio. E aí ela tinha aquele bar que chamava Salum. E eu ia muito na casa dela, sempre, porque a minha mãe morreu muito cedo e ela foi a minha segunda mãe. E aí eu ia na casa e assistia o filme embaixo, né? Ou o contrário, às vezes eu ia assistir o filme e depois eu ia na casa dela, que ela morava em cima do cinema. E Aham. aí, esse Blade Runner, nossa, mas foi assim, uma verdadeira, como se fala, epifania, né? Que quando você descobre algo que te emociona, né? Assim, eu acho isso tão bacana. Você ir num show e aquele show te emocionado, você arrepiar, né? Todos os seus poros ali, você ter uma emoção estética, né? Um prazer estético, realmente uma epifania. E o Blade Runner, para mim, foi isso. Assim, antes de eu estar na escola de arquitetura, eu percebi que é direção de arte. Eu assisti 27 vezes esse filme, no cinema. Depois eu ainda fui assistir em outros lugares, assim, em outras plataformas. E aí descobri recentemente que tem no Netflix, olha que maravilha. Até E hoje aí, você está vendo o filme, né? até hoje assisto, sei os diálogos todos, li o livro, vi a versão de corte do autor, vi a versão do que ele, o Ridley Scott foi obrigado a engolir, né, uma versão do estúdio. E eles obrigaram o Uhum. Harrison Ford a fazer uma narração por trás. Ele fez a narração pé da vida, porque ele não queria fazer, porque isso não estava no planejamento do diretor, mas o estúdio achou que o público não ia entender. Ele sempre acha que a gente é mais ignorante do que a gente É é. verdade, é verdade. E aí obrigou a ter um off. E aí tem a versão sem o off. Eu tenho isso. Até foi o Ah, Pedro, tá. o presidente Pedro Moraes, que me deu de presente um DVD versão off, né? Versão sem isso. Aham. Mas, enfim, e aí, isso aí, eu mostro sempre quando eu dou aula sobre essa coisa da criação, porque a direção de arte e cinema, ela tem um pouco a ver com o que a gente faz em arquitetura, né? De interiores, principalmente, que a gente tentar fazer um fio condutor, né, o leitmotiv ali, que une aquelas referências materiais, o que você vai propor para aquele espaço, quais são os objetos, o que você está propondo naquela história. E eu acho que Uhum. quem trabalha com cinema, com direção de arte, tem essa capacidade aí de construir esses cenários. Esse cenário do Blade Runner, particularmente, aliás, o filme se passa em 2019, então nós já estamos pós-Blade Runner, né? É verdade. É um filme que é baseado num livro, né, do Philip Dick, que é um escritor de ficção científica muito interessante, e aí ele fala um pouco dessa distopia, né, de um futuro distópico, quer dizer, aquela coisa da poluição, uma chuva eterna que não para nunca, as pessoas muito infelizes, né, sem perspectiva, trabalho escravo, quer dizer, as Uhum. tribos, né, as tribos aí de punks na época, porque o filme é de 82, né, então É. estava entrando no movimento punk, então tem as tribos, e aí toda a estética, ela é construída unindo uma estética de futurista, né? Porque tem os carros que voam, afinal é o futuro, Uhum. né? Mas Uhum. também com a Que é mais ou menos pegada isso aqui, né? meio dos anos 40, né? Porque é um filme que é um filme policial, então ele é todo inspirado nos policiais dos anos 40, do Humphrey Bogart, né? Aquele filme noir, né? Os filmes noir. E, ao mesmo tempo, quem trabalhou com direção de arte aí entendeu muito que o livro falava sobre a grande fixação em animais que os personagens tinham. Todas as roupas, que os figurinos, eles têm
texturas. Olha a roupa da Android Rachel, ela tem uma textura de pele, as gravatas do Deca, ele era toda de escama de cobre, então tem essa coisa subliminar dos animais em todas as roupas, porque os Uhum. animais não existiam nessa época, só tinha drone, né? Clone, né? Drone não, clone. E aí a roupa da Rachel é uma coisa incrível, que é uma releitura assim dos anos 40, né, das ombreiras, aquele cabelo dos anos 40, e aí, mas ao mesmo tempo tem a coisa de ser futurista, ela é uma androide, né? E o apartamento que o personagem do Harrison Ford mora, eu acho muito interessante, que ele é um apartamento baseado na obra do Frank Lloyd Wright, né? O arquiteto Frank Lloyd Ah, Wright. verdade, eu tenho imagens também. E aí, dentro desse apartamento, você vê os blocos. Essa casa aí, ó, é uma casa do Frank Lloyd Wright de Los Angeles, que ele construiu na década de 30, eu acho. E eles usam isso como referência, porque o filme se passa em Los Angeles, né? Então, eu acho um mal barato, assim. Eu aprecio a cozinha do Decca, cozinhando dá para você ver os blocos do Frank Lloyd Wright aí, né? Exatamente. É. Maravilhoso, né? É É, incrível. eu acho que essa riqueza de detalhes na sua vida tem uma ligação muito nítida com o cinema mesmo, né? É uma direção de arte, são cenários, e tem essa história, tem a característica da história ser contada no espaço, né? É muito Isso. bom, Bela. Parabéns, Narrativas, né? adorei. Narrativas. Narrativas, Tem que contar visualmente, né? Não é só na exatamente. literatura, né? O visual conta também, né? O visual tem a narrativa dele, né? Vamos mostrar alguns projetos. Antes disso, fala desse filme aqui, que ele Ah, vai ser uma ligação muito próxima de um projeto seu, não é isso? isso. Porque eu, como eu te falei, então eu ia muito no cinema e quando eu não tinha 18 anos, eu adorava ir em filme de 18 anos, né? E claro, né? Porque era proibido, né? A gente adora as coisas proibidas, né? E aí, um dos filmes que eu assisti, eu devia ter 16 anos, foi o Império dos Sentidos, né? E eu, obviamente, não tinha maturidade para para aquilo naquele momento, mas enfim, foi muito forte, mas é assim, visualmente impressionante, porque eu acho muito interessante nessas coisas que a gente tem que desnaturalizar, às vezes, as coisas, tem Uhum. que romper com algumas coisas. Uma das coisas que eu tenho maior implicância é filme americano, é ter, tipo, a grande prevalência, hegemonia, porque é uma narrativa horrorosa, né? É uma narrativa assim que você já é quase que uma repetição eterna do mesmo assunto, né? Tem aquele começo, aí tem aquele ápice, aí o personagem briga, aí não sei o quê, aí tem a redenção final e o happy end. É uma coisa sempre igual, né? É Quem verdade. trabalha com roteiro deve ter um tédio absoluto de ver qualquer filme desse tipo, né? Porque é igualzinho a todos, né? Uhum. Só que um filme japonês é totalmente diferente, né? Então, assim, o tempo daquilo, o tempo que aquilo acontece, a questão da narrativa deles, qual que é as pausas, né? Então, eu acho que é muito legal você conhecer filmes de outros países, Coreia, Japão, Itália, Alemanha. Aí você desnaturaliza essa ideia do filme americano, né? Aí a pessoa fala assim, mas é lento. Eu falei, é lento não, porque esse aqui é rápido demais, né? Tipo assim, É verdade. Transformers, né? Aquela coisa assim. Eles falam, não, peraí. É. E talvez essa sua memória desse filme específico esteja um pouco, tem um diálogo aí com o projeto Dudon, que é um projeto espetacular, que tem esse centro de pendentes em bambu, que talvez seja a característica mais forte da cena, né, do cenário, e que dá para ver da rua, igual estamos vendo nessa foto aí. Conta um pouco desse projeto. Esse projeto, né, dos meus queridos clientes, né, que eu já trabalho com eles há muito tempo, né, o Agilberto, o Pedro, o Felipe, eles queriam um restaurante que tivesse, bom, que fosse um restaurante sofisticado, né, ele tem esse target aí, né, de uma comida mais sofisticada, mas que ele envolvesse, sim, uma ambiência, porque Uhum. eu espero que a gente
volte rapidamente a frequentar os lugares, né, gente? Porque as pessoas gostam de sair, ver as pessoas, serem vistas, né? E então a gente tem que pensar esses lugares como lugares assim de encontro. Então, quando você pensa um espaço desse, foi engraçado, porque um dos primeiros projetos que eu fiz na minha vida foi um restaurante. Eu nem era formada ainda, eu fiz um restaurante na Savassi, que chamava Vinha Dalhos. E depois eu fiz um bar, que era de um namorado meu que chamava Die Welt. Também eu fiz quase que com as minhas próprias mãos. Então, é um assunto que me interessa muito, assim, sabe? Esses lugares de encontro, pensar como as pessoas interagem nos lugares, como que elas vão, como é que elas vão paquerar, né? Como é que elas vão Uhum, interagir. Então, uhum. esse restaurante, por exemplo, ele tinha um desejo, assim, de ter um grande balcão, os clientes queriam um grande balcão, e a gente foi visitar alguns lugares em São Paulo, e aí a coisa que mais me chamou atenção não foi nenhuma estética, nada, não. Foi a dimensão dos lugares japoneses em São Paulo. Principalmente os lugares mais tradicionais. Porque o izakaya, que é o boteco japonês, as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Mas é uma Uhum. proximidade que não é o suficiente para você invadir a pessoa, assim, mas também é o suficiente que se você toma uns saquezinhos a mais ali, você conversa com as pessoas que estão do outro lado do balcão. E isso é Aham. uma coisa que vira uma festa, né? Porque, principalmente o japonês, gosta muito de beber para se soltar socialmente. Eles têm uma trava um pouco assim, né? Então eles saem sempre para ir pós, né, happy hour, tomar uma Uhum. coisinha, relaxar, tal. E essa conversa desenvolve. Então eu ando sempre com uma trena, né? Medir lá no restaurante, falei, segura aí que eu vou medir quanto tem. Porque essa distância aí é que é o grande barato do negócio. Para você poder estar o suficientemente perto, mas não o suficientemente para atrapalhar as pessoas. Então, esse Aham. balcão é o lugar, digamos, da paquera correr solta aí. E é também o lugar onde tem essa estrutura aí, que foi o pessoal da Ser Bambu, né, o Lúcio Ventania que fez, né? É, Que é um cara na, incrível. Eu já tive lá, é visitei a área dele. Pô, super bacana bacana, demais. porque não é fácil fazer isso. Para você ter uma ideia, essa estrutura aí pesa mais de 400 quilos, é uns quase 500 quilos, porque são 380 bambus, sei lá. E aí, isso teve que ser preso no teto, a gente demoliu, fez um monte de coisa para crescer esse pé direito. Mas é legal essa compreensão do espaço, assim, da forma. Eu ando estudando muito isso, que é fenomenologia, quer dizer, como é que você vê as coisas, como é que é, a sua percepção da coisa em si. Quando você está num lugar muito alto, aquilo é um pouco opressor. Né? Digamos que existe uma suntuosidade envolvida na coisa, mas não é agradável de você ficar. Então, Aham. o bambu ele tem essa função de descer um pouco o pé direito, de tornar a coisa um pouco mais agradável do ponto de vista da sensação do pé direito, né? Da sensação dessa ambiência. Então, ao mesmo tempo, Uhum. ela tem essa suntuosidade, ela é vista da rua, porque tem um grande vidro ali na frente, mas, ao mesmo tempo, ela aconchega as pessoas em torno desse lugar, que é o lugar do balcão, né? Que é do encontro ali, né? Da E paquera. da paquera e tal. Então, e o restaurante tem várias setores. Esse é o lugar mais público, mas ele também tem os lugares mais de exatamente esse lugar do fundo aí. Ele é um lugar para quem quer ter uma conversa mais reservada, ele tem uma acústica mais pesada. Então, ele também permite alguém que quer fazer uma reunião de negócios, né? Ele é um restaurante também comercial, ele fica num hotel. Então, isso Uhum. aí é importante também, porque não é só a balbúrdia que leva um restaurante para frente, né? Tem os É verdade. encontros. Todos E aí, esses ambientes são importantes, né? É, exatamente, exatamente. E aí tem que ter essas funções. E esse restaurante também tem a característica de ter o balcão do sushi, porque é um trabalho maravilhoso, né? O Sushi Man, que é o Marcelo San, ele faz um trabalho muito bonito e as pessoas gostam muito de ver ele cozinhando, acho que é um atrativo, né, dentro do Uhum. restaurante. Uhum. Você vê aquela coisa frenética das pessoas ali preparando os alimentos, é muito legal, é uma coisa cultural, né? Bacana, né? Que é Aí ali você atrás, vê nessa foto, né? ali atrás, Uhum. eu comprei esses tecidos, são tecidos japoneses,
E aí fizemos essa cortina aí, que é típica, né? Um pouco, né? Claro que é uma releitura, né? Tudo aí é meio releitura. E uma coisa que eu acho muito legal aí tem essa parede de pedra aí do fundo, que é de pedra sabão, que eu acho Uhum. que sempre é bom a gente usar alguma coisa local, né? Você buscar essa questão cultural, de você estar no lugar. Porque você imagina, o cara que está num hotel aí, ele, sei lá, veio sei lá de onde, ele já viu 500 restaurantes japoneses na vida dele, provavelmente até no Japão ele pode ter ido, né? Às vezes é um estrangeiro e tal. Então, para que ele vai, né? Qual que é a graça de você não buscar alguma coisa que é de Belo Horizonte, que é de Minas Gerais? Então, essa questão do uso dos materiais locais, eu acho que é sempre saudável, bacana de você usar. Então, essa É parede é uma verdade. parede de sabão, ela foi toda batida naquelas betoneiras de concreto para ela poder fazer a o desgaste, né, de parecer, porque a arquitetura japonesa ela tem como característica muito uso de materiais naturais, né, na sua essência naturais, né, o bambu é o bambu, a madeira é a madeira, né, a pedra é a pedra. Então, isso é uma coisa que é importante, né, fazer, você lembrar sempre, né. É verdade. E nesse caso é uma paginação bonita, porque são pedras com tamanhos Dificuldade, diferentes e tal. né, É é. muito bom, lindo esse projeto. Tem um projeto recente seu que eu adoro essa foto, apesar de eu estar tampando ali o balcão, que é o Eva. E o Eva, que é um restaurante italiano, essa estética dele está muito atrelado à história, né, do próprio Máximo, que é o italiano, um dos proprietários e tal. E então o projeto conta um pouco da história, né, da cultura e tal. É, E me lembra muito o projeto também, me lembra assim, né, assim, a referência ali do balcão de vidro daquele bar que a gente fez na Sapucaí, depois eu mostro ele. sim, sim. Foi logo depois, né? E é uma coisa que eu estava pesquisando, mas esse restaurante, né, que era os dois sócios que eu tive mais contato foi o Felipe, né? O Felipe Santiago e o Máximo. E a gente, como é um restaurante italiano, e esse lugar era um lugar que eu chamaria de tábula rasa. Esse era o famoso tábula rasa, porque se a gente sempre procura trabalhar em cima de referências do espaço, né? A gente não considera que o espaço não fala nada, o espaço fala para a gente alguma coisa, né? Exato. Sempre, né? Isso é uma coisa que seria que é super importante, né? A gente levar em consideração o espaço, onde que ele está, o contexto, a vizinhança. Mas esse era um lugar muito difícil, porque ele praticamente não tinha do que buscar. Então, ele era muito comprido também, muito comprido, um espaço difícil, formalmente, né, aquela corredor. Então, o recurso aí de usar o balcão foi um recurso de seccionar um pouco o espaço. Aquilo que eu te falei, né, de que ter os ambientes diferentes, eu acho que é super importante. Você ter alguém que gosta mais de varanda, mas você tem alguém que Uhum. gosta mais de ficar no fundão, não tem isso? Na, Tem. na, na sala de aula a gente percebe isso mesmo, né? O cara do É fundão verdade. e tem que ficar na frente, que gosta de ficar do lado direito, enfim, você tem que tentar buscar fornecer para quem está frequentando essas possibilidades, né, enfim, de ambiências. E aí o balcão tem essa função, o balcão divide o espaço então foi articulado entre uma área na frente, né, que é mais aberta para a varanda, e uma área do fundo que é mais aberta para a cozinha. A cozinha ela é toda aparente. Em relação aos materiais e toda a pesquisa, porque o Máximo ele é de Veneza, né? E aí o arquiteto que eu mais amo na minha vida, que é o Carlos Scarpa, é veneziano. Então, assim, a hora que ele falou, eu falei, ai, meu Deus, vai ser uma pesquisa deliciosa de fazer, porque realmente é uma referência que eu adoro. Então, ele foi me contando um pouco da casa da avó dele, que tinha esses pisos de terrazzo, que na verdade é marmorite, né? E Uhum. aí, que tinha um vidro verde na porta, tal, tal, e tinha os cristais, tal. Então, eu fui colecionando isso e buscando
criar uma coisa que tivesse uma relação com isso. O piso é sempre um fator importante também, né, numa obra dessa, porque ele pode dar um fundo, ele pode dar unidade, né? Então, a gente custou a conseguir um fornecedor que pudesse fazer o marmorite, né? Porque o pessoal falava assim, ah, não, é muito chato de fazer, não quero fazer, não. Eu tive que ir lá conversar com o moço, pedir, pelo amor de Deus, faz para mim isso, porque você já faz, sei lá, 50 que faz esse marmorite, por que você está achando tão difícil agora? E aí aquilo, eu acho que deu realmente a unidade que a gente estava Mas esse é buscando. um pouco fora do padrão, né? Não, assim, com a É, é escala fora das pedras. porque ele tem que pôr pedra por pedra antes assentada, na argamassa, depois que ele faz o enchimento branco com a mistura com a granitina, né? Então aquilo dá um trabalho danado. Mas assim, a gente falava, ué, tudo bem, quanto custa um negócio desse trabalhoso desse jeito, né? A gente tá querendo. Ah, não, não, não. Aí foi uma loucura, né? Então, assim, e o Carlos Scarpa é um arquiteto que ele trabalhou isso de forma magistral, né? Porque na Itália tem mão de obra para fazer esses terraços que são uma coisa assim, eles fazem milimetricamente cortadinhos, assim, mas é um negócio de louco. E aí a gente fez demos o melhor que pudemos aí, né? É E verdade. aí a outra referência que ele tinha do vidro, eu coloquei o vidro na, no balcão aí, que Aham. isso aí, esse vidro verde que era da casa da avó, né? Então, todas essas referências, mármore, né? Uma vez ele me emprestou um livro sobre as osterias italianas, e uma coisa que eu reparei que é muito engraçado, é igual o Roland Barthes, né, que ele fala que quando você olha uma fotografia, tem uma coisa que te chama a atenção, que é um punctum, que ele fala, né? É algo que leva seu olho para um lugar que Imediatamente. não é o que o fotógrafo, a cena do fotógrafo, muitas vezes, não é o punctum. Aham. O ponto vai muito da sua análise mesmo, de quem está olhando a fotografia, né? Não é do fotógrafo, é do receptor, não é do emissor. E Aham. aí, quando eu fiquei olhando as fotografias, e o que me bateu, assim, foram os anúncios, que eram umas coisas redondas, assim, imitando ficha de telefone, porque em todas as osterias, porque são botecos, né? Osteria é igual boteco, mesma coisa. É. Só que eles tomam Prosecco em vez de cachaçinha, mas é a mesma coisa. Aí, eles vendem ficha de telefone, entendeu? E eu achei maravilhoso. Falei, eu vou pôr um telefone lá. E a gente arrumou um telefone lá no Museu do Cotidiano, né, com Antônio Carlos, e Aham. um telefone de ficha. Incrível. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas é aquele telefone ali? Eu falei, aquele telefone tem uma razão de ser. Tem uma razão É um total. Que pouco de bacana. memória das osterias italianas ali, né? É. Que vendiam as fichas, porque o cara chega, compra pão, compra um brioche, compra tal, e toma uma proseccozinho, vai trabalhar, depois ele vai no happy hour, chega ali, compra uns prosciuttozinhos, não sei o quê. Então, é uma coisa muito familiar. Normalmente as osterias são tocadas por pessoas da mesma família, e é um lugar que tem a osteria do bairro, né? É bem isso, assim. Muito tradicional, né? Todos os elementos remetem às histórias. Isso é muito bonito. Nosso tempo está curto. Tá Vou bom. tentar passar mais projetos aqui, mas vamos lembrar desse bar que foi um espetáculo na Casa Corminas Pois é. 2018. 18. 18. Pois é, esse aí foi um E desafio, né, Dudu? nossa senhora, que correria, né, Bela? Construir um negócio desse aí, né? Poxa, eu acho que esse aí tem um mérito, que é o seguinte, pensar em acolher as pessoas, né? Porque ali é um lugar que tem um sol desgracento, né? É uma coisa, é lindo o pôr do sol, uma das coisas mais bonitas, mas é um calor, né, que bate de frente, né? Então, assim, foi um desafio, e a gente trabalhou com a questão das telas solares descendo, né? Agradecer ao Glaucio Glaucio, aí, que é nosso patrocinador do ozônio, é que fez verdade. do elétrico A- e tal, então isso abria e fechava. Então, assim, o grande desafio era acolher
o máximo as pessoas, da forma mais confortável, para que todo mundo ficasse super confortável, bem sentado, e por causa do sol, principalmente, né? Porque o sol era uma coisa complicada ali. E aí tinha nenhuma parede, né? E aí, quando você fala assim, bom, não tem nenhuma parede, em que você vai trabalhar? E aí eu tenho um hábito, normalmente, já é de muito tempo, eu coleciono cortes de tecido, sabe? E aí eu tenho esses tecidos africanos, eu tenho um monte de tecido africano, que eu adoro tecido africano, acho maravilhoso. Eu não sei se um dia eu vou fazer alguma coisa com isso. O Sami fica me falando assim, você está acumulando e você não vai fazer isso nunca. Bota fora. E eu falo, não, um dia eu vou fazer uma almofada com isso. Enfim, aí eu falei, eu vou fazer esses negócios todos coloridos, porque é uma coisa que vai ser a cor do projeto, né? Porque a gente não tem parede, é muito difícil você trabalhar a ambiência de um lugar que não tem nenhum fechamento, né? Então, qual o tipo de superfície que você trabalha? Então, a superfície que eu escolhi trabalhar foram as mesas e as cadeiras. Então, ali é que a gente usou as cores e os elementos, né? É verdade. E, Tantas olha, mesas, cadeiras. eu lembro de quando você me comentou sobre os tecidos nas cadeiras, naquele momento, tentando imaginar, eu falei assim, Bela, será que isso vai dar certo? Cada cadeira com tecido diferente, com desenho africano, colorido. Você tem certeza? E eu lembro que a sua resposta foi imediata. Vai ficar maravilhoso, fica tranquilo. Então, isso é muito legal. E eu acho que essa foi a característica que mais marcou esse bar, assim, que as pessoas entravam e ficavam deslumbradas, assim, com tanta cor, com tanto desenho bonito. Essa foi uma sacada. Esse é o tipo de sacada que você tem nos seus trabalhos, né? Que eu acho muito bacana Mas você mesmo. lembra, não sei se você lembra, que na verdade você me convidou quando a gente estava, eu indo para Cuba e você voltando de Cuba, né? Ah, Que a é gente falou, verdade. vamos fazer um bar cubano, né? É E verdade. aí a africanidade está total, né? A cultura negra é muito forte em Cuba, né? E aí, assim, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Claro, exatamente. Porque lá Foi tem bares espetacular. maravilhosos, né? Cuba é incrível, né? E as Nossa. cores, né? Então, assim, eu não conheço a África, infelizmente, né? Tenho muita vontade, mas esse foi o grande mote, né? Falar, vamos fazer um bar meio cubano, mas aí o que veio a calhar foram os tecidos africanos aí, mas as cores era para Cuba. Agora, é, isso mesmo. Foi uma referência a Cuba linda, as luzinhas também e tal. E não podemos deixar de citar as mesas que a Terra Chile Das promoveu. mesas Cada mesa tinha um desenho diferente. Não, e era uma exposição do acervo todo, né? Foi uma forma de mostrar um pouco a história desse acervo, né? Tão importante, né? Que eles fazem, o João De com o mais trabalho. de 30 anos de Terra Chile, né, e tal. Exatamente. Foi muito bacana. Realmente foi um ambiente espetacular, que ficou lotado, que bombou, e que tinha aquela Ficou lá depois. característica. Ficou lá depois da Casa Cor. E era, só lembrar também, gente, um ambiente que era aberto ao público. As pessoas não precisavam pagar a bilheteria. Era uma Exatamente. maneira do evento interagir com a Rua Sapucaí e tal. E foi realmente muito legal. Adorei ser aberto, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em ambiente comercial, é que as pessoas vão nos lugares. É Eu verdade. acho máximo isso, eu acho máximo. Ô, Bela, falando de mobiliário, você tem uma linha extensa, né, assim, de produção de móveis e objetos, que também é um trabalho peculiar, um trabalho específico, diferente, que não é fácil de fazer, né? Conta um pouco desse trabalho, eu vou mostrando algumas peças, você vai contando. Ah, então, esse aí foi um dos primeiros trabalhos com a Ano, né, a Ano Indústria, do Gustavo Pianetti, esse chama Memória Mobília. Era todo inspirado na obra de um filósofo que chama Henri Bergson, que ele fala um pouco da memória, né, que a memória ela existe apesar até do cérebro, é como se a gente também tivesse algo no humano, que é uma reminiscência, né? Então, eu aproveitei e fiz um pouco da história
de Belo Horizonte. Então, essa estampa aí toda que a gente criou com os edifícios de Belo Horizonte, tem o Acaiaca no meio, o Sulacap Sul-América, né? Os prédios das secretarias da Praça da Liberdade estão embaixo. Então, foi uma técnica, né, que eu gosto muito de desenvolver, que é desenho de superfície. Eu cheguei a trabalhar com estamparia quando eu era estudante de arquitetura. E aí eu sempre gostei muito de estampa. Então, esse foi uma. Alô, peraí que travou um pouquinho. Bela. Tá... Ixi, perdemos a conexão da Isabela. Voltou? Tá me escutando? Voltou, voltou. Mas Tô. então, Beleza. tá, tá essa coisa de impressão que digital direto no material, sabe? E aí essa foi a coleção Memória Mobília. Foi uma das primeiras. Lindo, lindo. Isso foi para alguma loja? Tem ainda alguns lugares que vende, a Dipot em São Paulo tem alguma Ah, coisa, Dipot. agora não Uhum. vendia, né? A Tá Dipot bom. vende algumas coisas mesmo. Muito bom. Vamos lá. Depois nós temos uma linha que deve ser para líder essa, não é isso? Da Líder, para Líder, eu venho desenvolvendo móveis desde 2011. Uhum. E é muito interessante porque é uma indústria nossa aqui, né, de Minas Gerais, muito bacana, que eu gosto muito de trabalhar com eles, são pessoas incríveis. E São. a gente já tem, assim, uma história, né, assim, de trabalho conjunto e de intimidade, assim, né? Isso aí, e é engraçado que depois que eu fui perceber, na verdade, quase todos os móveis que eu desenvolvi para eles têm a ver com algo acoplado ao móvel. É uma coisa uma pesquisa que eu acho que eu gosto de fazer. É algo que você pensa no móvel quase que como uma entidade, né? Igual a gente usa bolsa, né? Mulher não consegue sair sem uma bolsa, né? Então, os móveis aí, eles têm umas caixinhas que são acopladas e que você pode tirar, pode virar umas bandejinhas, umas coisas assim. Esse chama V-Box. E tem um outro que eu não sei se você está com ele aí, que são umas bolsas de couro, que até a gente chamou de canguru, justamente esse aí, que também é algo Aham. acoplado ao móvel, né? Acaba que virou uma Isso é muito constante, né? lindo, né? Eles acoplados. Esse aí até ganhou o prêmio do Salão do Móvel, né? Foi em 2017, essa coleção. E chama Canguru. Ainda está lá à venda, tem Lindo. tudo Lindo demais. É. para acoplar, né? Que mais? Essa aqui. Essa é a coleção mais recente, né? Esse aí até ele foi finalista do prêmio da Casa Vogue, e que por É o enquanto está em órbita, né? suspenso, o Banco Órbita. Tem ele Uhum. grande, tem ele pequeno, né? Que também tem uma mesa acoplada, que você vê que tem uma ideia aí que está sempre no ar, que às vezes não é intencional, né? Esse aí tem essa brincadeira da mesa, a mesa gira em torno, né, do eixo dela, e aí você pode comprar isso com ou sem, né, um banco, e ele tem essa mesa acoplada, então ele pode ser usado tanto quando cabeceira, peseira de cama, quanto numa sala, né? Muito Ele tem bom. múltiplos. A Líder tem investido muito em design, convidar designers locais. Isso é um trabalho que a gente tem que reconhecer, bater palma mesmo. E É você muito tem feito um trabalho lindo para eles. é, Depois tem uma série que eu adoro, que é a Joalheria. Que ela joalheria, aí é uma coisa minha, assim, que atualmente é uma empresa lá de Petrópolis que está fazendo. É porque, como eu te falei, a gente que trabalha nesse campo aí de visual, né, das coisas visuais, né, de uma forma geral, não só design, mas né, a gente é do campo da criação, né? E Uhum. muitas vezes essas ideias, elas não surgem de outras ideias similares. Então, eu particularmente não gosto de pesquisar mobiliário para fazer mobiliário. Eu gosto de pesquisar outras coisas. E nesse caso aí, eu pesquisei joalheria contemporânea,
sabe? E comecei a descobrir uns designs incríveis, e a forma como eles pensavam, a pedra, como é que engastava, e como é que aquilo podia ser plano. E aí comecei a desenvolver a partir dessas ideias das joias, por isso que chama joalheria. Essa Uhum. desigualdade, a não simetria, né? Essas ideias, assim, né? Aí eu depois comecei a passar a fazer de madeira também. Primeiro era de pedra-sabão, e agora elas Uhum. têm essa e esse fornecedor é maravilhoso, que ele tem um acabamento incrível. Você vira de cabeça para baixo, tudo acabado, assim, milimetricamente, é Tudo bem incrível, né? feitinho. Isso é muito bom, Não, né? é um acabamento de marcenaria top. Também está lá na Depot em São Paulo, Tá na certo? Diplo. Tá, esse é a Diplo que vende. É. Ô, Bela, nós estamos com o tempo é, fechando aqui e queria ver se você lembra aqui de um ambiente. Deixa eu ver, cadê ele Ah, aqui? Você lembra disso aqui, por acaso? Quem que fez isso aqui? nossa Senhora, tá lá, Olha lá, 96. Ou eu fui da 96. primeira Casa Cor, hein, de Minas. É essa aqui, por acaso? 95. Essa aí, ó. Essa aí, Aí, olha ó. que romântico, gente. Muito bom, né? Como é que muda assim, a Essa linguagem? eu peguei, é, ah, lá os Nós já banquinhos tínhamos. do Porfírio. Você já tinha essa característica de contar história, cheio de elementos aí. Muito Tem, tem. bacana, né? Muito Era bem legal. legal. Olha só. Essa foi a é, primeira Casa Cor. Pois é, eu peguei aqui, ó. Quais são? Você fez 95, 96, 2002, 2005, 2012, E dois, 2017, 2018. Ah, 2000 também. 2000, pulei. É verdade, é verdade. Foi na Casa do Conde, que eu fiz uma galeria de Uhum, arte sobre mobiliário uhum. mineiro, a exposição. Era muito legal. Olha só dando sequência nos seus móveis, aí tem um zoom numa mesinha, que é mais ou menos naquela linguagem lá, né? É da mesma linha daqueles móveis? Não, foi uma coisa que eu fiz customizada para um cliente, né? Que é para um restaurante também. Isso é o mapa que o JK fez cadastral de Belo Horizonte em 1943. Olha, que Foi o primeiro bacana, mapa excelente. cadastral depois da criação da cidade. Foi o primeiro prefeito que fez um mapa cadastral. E Muito aí bom. isso está lá no Museu Abílio Barreto. Ah, tá. E esse é o Santa Fé, não é isso? Isso aí é a entrada do Santa Fé, é a Que é entrada do lindo. hotel, que é um bar, né? Um bar de drinks, né? Eu sempre quis Uhum. fazer um bar de hotel, gente, eu acho tão incrível. Me lembro o Humphrey Bogart tocando, né, assim, Play It Again, Sam. Muito bom. Aqui, o Sami está lembrando que 2000 deu prêmio. Foi o prêmio de primeiro lugar no estado de Minas de design, Casa Cor 2000, com ambiente galeria de arte. Para você Não ver. é? Premiada. Muito bom, muito bom. Isabela, foi um grande prazer te receber. Não Obrigada, deu, não adorei. deu para, não deu para mostrar tudo que a gente queria, de tanto projeto bom que tem, mas Mas foi ótimo. foi ótimo. Deu para a gente bater um papo, distrair um Matar a pouquinho, né? saudade um pouco, né? Saudade de você. Exatamente. Também demais. E olha que nós somos vizinhos, hein? Quem não sabe aí, a gente mora a um quarteirão um do outro. Não é isso? Tá me escutando aí? Ué, saudade de vocês todos, né? Assim, a gente ainda vai se encontrar, vamos tomar uma, porque realmente a situação não está fácil. E É isso verdade. dá um alívio para a gente encontrar as pessoas que a gente gosta, né? É isso mesmo. Isabela, então, muito obrigado. Obrigada, Mais uma vez, você é uma pessoa muito especial, de inspiração para todo obrigada também. mundo. O Sami tá ressaltando aqui que somos vizinhos, mas estamos isolados, né? Estamos isolados, não podemos nem ser vizinhos. É verdade. E que você continue com essa carreira brilhante. Obrigada. Vários alunos aqui mandando mensagem, te elogiando também. Então, tem uma Ah, que ótimo, delícia. turma grande te acompanhando. Muito obrigado, parabéns. Obrigada a você, Se obrigado, Dudu. cuide, se cuide.
Continue aí com suas lives maravilhosas para a gente se divertir, encontrar as pessoas, né? Principalmente isso. Acho que encontrar, né? Nem que seja assim, virtualmente, né? Tá dando certo. Vamos Tá continuar. É dando o que certo. temos, né? É isso aí. Ó, beijão. Beijo, beijo, Valeu. tchau, obrigada, tchau, Obrigado a todo mundo, valeu. gente. Tchau. Tchau.